Olá, bem-vindos a mais um episódio da Metamorfose Ambulante. Hoje temos de volta o Raul. Olá, Raul. Olá. Um gosto de ter-te de volta. Obrigado. O Raul já esteve connosco em 2 episódios em que falou do seu trabalho humanitário um bocadinho por vários países ao longo do mundo. Apesar de todas estas atribulações com o seu trabalho nunca temeu pela vida, até que estava numa aldeia em Moçambique que foi conquistada pelo Estado Islâmico. Fiquem por aí, vão ficar um bocado chocados, imagino, mas vão achar interessantes também. Olá, Raul. Olá. Agora, passados uns meses, estás de volta. Sabes que os teus episódios badalaram muito, o pessoal gostou. Eu ia-te dizer a mesma coisa, que é, ainda hoje eu recebo mensagens, se não é todos os dias, é quase, de pessoas que querem ir para o terreno ou querem daqui fazer a diferença e perguntam-me como fazer, e muitas dessas vêm do Metamorfose e é por isso que eu venho. Tu ligaste-me a dizer, podes meter um dia de férias? Eu meto dias de férias precisamente para quem está a ver, para conseguir passar esta noção muito simples e muito pragmática de que tu podes estar onde estiveres e ajudar outra pessoa, esteja ela onde estiver. É mesmo possível. E sim, foi mesmo como tu dizes, eu falei contigo há menos de uma semana, não? Sim. Foi assim um bocado de repente. Sim, 4 dias, bem. E eu supus que fosse isso, supus que a tua disponibilidade se prende com... obviamente não... És feito de várias peças, como toda a gente, portanto traz ego, como toda a gente, mas também tens uma peça muito forte que é a peça da ajuda, da entreajuda ou da ajuda interhumana. Porquê que fazes isto? Eu faço isto porque é bom para mim. Ok? Ou seja, isso já é até investigado. Há uma corrente que defende, e eu acredito nela, que não há nenhum ato de altruísmo que não seja bom para ti, seja ele qual for. Portanto, isso está assumido. Portanto, eu faço o que faço porque gosto de fazer e porque é bom para mim, mesmo quando eu acho, e é isso que me dispara, que é inacreditável como é que as pessoas estão naquelas condições e como é que mais de nós não fazemos mais coisas. Ou seja, isso revolta-me, sem dúvida, e empurra-me, mas é bom para mim, é de várias formas. Uma delas até é diferente de quem não faz, e que acho que também é muito importante passar esta ideia, é que como eu estou a contribuir para a mudança, isso ajuda-me a mim. Ou seja, se eu estiver só a ver o que se passa e a ser invadido por aquela tristeza, por aquele choque e não puder fazer a diferença, é pior do que se eu puder estar exatamente na mesma situação e a contribuir para que a situação esteja a mudar. Acho que é muito mais fácil para mim do que para alguém que é só espectador. Aliás, acho que é por isso que muita gente deixa de ser espectador, e já te vi aqui a falar sobre isso, que é muita gente nem quer ver, por exemplo, a pobreza da Índia, e tu referiste que mesmo que não vejas, a pobreza ainda está lá. Claro que sim. Eu acho é que a pessoa é tão soberbada de emoções que, se não tiver uma forma de contribuir assim evidente, não o vai fazer. E Moçambique, por acaso, é um excelente exemplo disso, por 2 razões. Porque eu fui no ciclone e fui agora nos ataques de Daesh, que agora sabemos que é o Daesh, e a diferença da reação das pessoas, dos cidadãos comuns, é completamente diferente. Quando foi o ciclone, não sei se te lembras, mas em Portugal estava sempre a dar na televisão, sempre a dar, e a quantidade de material que foi para lá e de ajuda humanitária. Eu acho que foi por isso que tu vieste aqui a parar, porque eu estava à procura de alguém que tinha lá estado, não sei. É possível. Foi avassaladora. Foi a primeira vez que eu fui em missão e senti que, por exemplo, o povo português já lá tinha chegado antes de eu ter chegado, de uma forma não só simbólica, mas também pragmática. E agora, com os ataques terroristas que começaram em 2017, que ainda decorrem, que já mataram mais gente que o ciclone, a resposta é 0. Literalmente. Primeiro porque eu acho que as pessoas não sabem o que se passa. Depois porque eu acho que nesta situação é mais difícil, não é tão evidente, tão fácil o que é que tu podes fazer, porque no ciclone davam as imagens horríveis, mas depois davam logo o número para onde tu podias ligar, e aqui nem dão as imagens, nem é tão assim óbvio como podes ajudar. Tens toda a razão, e eu falo por mim, considero uma pessoa minimamente informada, e tu agora disseste que a questão da Daesh em Moçambique já vem desde 2017. E para mim, quando vi o teu texto nas redes acerca da história que vais contar agora, para mim eu nem sequer sabia.
E é óbvio que nós podemos ir atrás de informação e tudo mais, mas por vezes, se eu não souber que há um elefante verde aqui nesta sala, eu não vou procurar por ele, porque eu não sei que ele existe, não é? Exatamente. Sim, é mesmo isso. Eu estou sempre a falar em duas coisas: diminuir a distância, como também falas aqui com vários convidados, que é mostrar o que se passa, e não é só dizer o que se passa, em vez de dares uma estatística, contas uma história. E em vez de dares um número, mostras uma imagem. Em vez de dares uma imagem, mostras um vídeo. O Filipe também já disse aqui que, que o cheiro é super importante, e isso só mesmo lá indo, porque o melhor de tudo é ir até ao terreno. E acho que a informação não chega dos ataques de Moçambique, não sei por que razão, talvez diversas, talvez porque até a postura do governo de moçambicano seja diferente em relação ao ciclone e em relação ao que está a passar lá. Mas porquê? Achas que eles querem esconder? Ou... Eu sei que Portugal isto sim, eu creio ter visto. Portugal disponibilizou-se para ajudar, mas se eles pedissem ajuda. E até agora tudo isto não tinha... E o discurso assim mais realista deles, eu acho que foi só em agosto de 2020, sobre o que estava a passar, e só admitiram a envolvência do Estado Islâmico em abril de 2020 também. Por isso demorou algum tempo. Nós podemos falar sobre isso, embora seja um assunto sensível, porque ainda há operações humanitárias a decorrer no terreno, e sublinhar aqui as limitações do governo às vezes pode complicar as relações entre governo e organizações humanitárias. Mas para além dessa parte toda, também há uma diferença em nós. Eu acho que os trabalhadores humanitários falam muitas vezes, e eu não sei se isto já foi estudado, mas uma catástrofe natural, como o ciclone ou um tsunami, dispara muito mais comportamento de altruísta, pró-social, do que uma crise armada ou do que os refugiados. Porque uma catástrofe natural, se calhar, temos mais aquela noção que podia acontecer com qualquer um, e não há dois lados, e não há um lado contra o outro, não há segundas intenções, é um ato natural, pronto, e toda a gente é vítima, e toda a gente é homogénea, suponho eu. É a minha opinião, não vi literatura sobre isso. E se calhar esse é outro dos fatores que leva a que o conflito em Moçambique, no norte de Moçambique, não seja assim do conhecimento geral, ou não esteja tão na mesa como por exemplo esteve o ciclone. Sim. Então, mas quando foste para Moçambique, quando é que foste? Fui em março de 2020. E foi com o objetivo de... Nós já íamos para prestar auxílio às vítimas dos ataques terroristas. Entretanto, disparou a cólera, também na zona onde estávamos, e começamos a dar ajuda à cólera. Foi talvez a nossa melhor porta de entrada na comunidade. A comunidade estava muito de pé atrás, muito mais do que no ciclone. Também estamos a falar de zonas diferentes, não é? Mas também estava de pé atrás, porque já tinham testemunhado pessoas do aspecto ocidental no ano anterior a recrutar pessoas para uma milícia que talvez fosse uma milícia privada de combate aos insurgentes, mas com o nosso trabalho na cólera nós achamos que começaram a confiar cada vez mais em nós, porque salvávamos vidas, porque fazíamos trabalho na comunidade eu vou dizer desinfecção dos poços, mas não é este o termo. Essa não é, eu não sou de Watson de água e saneamento, e pronto, essa porta de entrada acho que ajudou a destacar-nos, a mostrar-nos que não somos nem insurgentes, nem somos governo, apesar de trabalharmos em cooperação com o governo, claro, porque vamos por estruturas como hospitais, centros de saúde, é assim que chegamos à população, não é? E nós queremos melhorar sempre a resposta de saúde local, é assim que conseguimos a melhor eficácia. E a cólera serviu para começarem a confiar um bocadinho em nós, mas sempre com muita atenção. Também fazíamos trabalho com os refugiados, porque já havia muitos deslocados de outras zonas que tinham sido atacadas até onde nós estávamos, que é Mocímboa da Praia, capital do distrito da província de Cabo Delgado, norte de Moçambique. Havia ataques aqui, até nas ilhas, nas Quirimbas, e as pessoas começavam a vir para Mocímboa, porque toda a gente, apesar de dia após dia nós vemos os pinos no mapa dos ataques aproximarem-se de Mocímboa, onde nós estávamos, ninguém achava que eles iam conseguir montar uma ofensiva decente em Mocímboa, porque já existiam, eu vi pelo menos 2 acampamentos de militares, de Forças de Defesa e Segurança, assim que eles se chamam, FDS, e pronto, ninguém estava convencido que os terroristas pudessem atacar a cidade. Tudo começou lá, curiosamente. O primeiro ataque foi em Mocímboa em 2017, mas depois começaram a dispersar pela região
Mas vão ataques à bomba ou vão tipo com armas? Como é que são os ataques? Começaram a ficar cada vez mais bem armados, porque sempre que derrotavam alguma força das forças de segurança ficavam com as armas, não é? Mas havia muitas decapitações, desmembramentos, raptos, incendiavam as cabanas das aldeias. Pronto, e as pessoas fugiam para Mocímboa e nós em Mocímboa dávamos apoio às vítimas. Isto só quem é? São moçambicanos? Vêm do centro da África? Isso é tudo o que eu te vou dizer aqui. Primeiro, confirmem a informação, porque eu não sou especialista, e depois é tudo ainda está muito sob investigação, ainda é pouco... há pouca coisa taxativa. Mas a maior parte das pessoas parecem ser da região, locais. Há um descontentamento porque aquela zona não é muito... não se investe muito naquela zona. Estou a falar de governo, infraestrutura, essas coisas todas. Descobriram há não sei há quanto tempo, esqueci-me, talvez 2 a 3 anos, das maiores reservas de gás natural do mundo, em Palma, um bocadinho a norte. São 60 bilhões de dólares, está a Total e a ExxonMobil. Que é por ano? Diz? Por ano? Ou no total aquilo... Não, 60 mil bilhões que estimam que conseguem extrair dali. No total. 60 mil bilhões? Ou bilhões? 60 bilhões. Ok. Depois há um conflito entre gerações, porque estão a tentar comprar terras ali, os mais velhos não querem sair, os mais novos já querem vender as terras. Portanto, esta é a análise feita, exatamente porque é que a insurgência começou e porque é que tem estes moldes. É difícil responder-te, mas que muita gente é local, isso eu posso dizer por experiência, até pelo que se passou naquele dia em que fomos atacados, porque pessoas vizinhos nossos revelaram-se serem membros do Daesh. Sério? Sim. Disseram-te a ti? Nós vimos. Armados, Moto 4, já sem máscara, foi uma das coisas que nos deixou assustadíssimos nesse dia. Já sem máscara, de Moto 4 nas ruas, da capa na mão, a disparar. Era o nosso vizinho. Eu conheço aquele gajo. Sim, isso foi uma das coisas que me deixou extremamente preocupado quando eu comecei a perceber que a casa ao lado, a certa altura do dia, eu percebi-me que estava com os terroristas e percebi-me que eles sabiam exatamente onde é que nós estávamos, se quisessem. Se calhar mais vale eu dizer-te como é que foi todo o dia para perceber, não é? Porque nós às 4 da manhã para aí acordaram, então tiros lá fora, ainda longe e dispersos, ok? Nós estávamos numa moradia, tem um anexo atrás que é o quarto seguro para onde nós vamos, que é o sítio mais longe dos acessos, e tem água e tem comida, mas não tinham os telefones de satélite. Iam polos naquele dia. Estavam no nosso escritório. O nosso escritório era a moradia adjacente a essa. Então às 5 da manhã nós fomos para o anexo lá atrás e tiros, metralhadoras, e eu estava descansado porque começas a ouvir artilharia pesada, explosões e tal, cada vez mais, e eu pensei, ok, o exército está a responder aos terroristas. A artilharia pesada estava a ganhar a nível assim do que eu conseguia perceber. Eu estava cada vez mais descansado, tipo das 5 da manhã até às 11 eu estava fixe, estava a achar que estava a correr bem. Apesar dos sons estarem cada vez mais perto, já havia metralhadoras, e até a certa altura a casa tremeu completamente. Não sei como é que se chamam aquelas coisas daquela artilharia pesada, mas deve ter atingido a casa ao lado, porque a árvore tipo uma bazuca, assim. Sim, daquelas cenas tipo tanques, carros armadilhados. Antiaéreo. Não sei. A árvore tinha caído. E depois eu tenho a minha equipa de psicólogos locais e também a rede que vamos construindo. Conhecia várias pessoas locais com quem ia trocando mensagens a dizer que eles tinham entrado por vários pontos da cidade, a dizer que já tinha havido mortes aqui e ali. E para aí ao fim da manhã é que eu comecei a perceber que estava a perceber tudo ao contrário. E eles já tinham conquistado as armas e a artilharia pesada dos militares. O que eu estava a ouvir eram eles a ganhar. E já havia tiros na rua ao lado. Entendes? De metralhadora. E começo a receber as SMS que as pessoas estão a morrer, que eles já tinham incendiado a Câmara Municipal e a Junta de Freguesia, tem outros nomes lá, escolas, já tinham decapitado não sei quantos militares, e isto é tudo num raio de 600 metros. Certo?
E nós tínhamos há sempre plano de evacuação. O nosso plano de evacuação era sair ou por avionete, que tem lá uma pista, ou por barco, aquilo é no Porto. Mas eles incendiaram o aeroporto, o aeródromo, e nós para aí à 1 da tarde, o plano era, o barco chegava e nós íamos arrancar, dar com tudo até ao Porto. Carro, o que era extremamente arriscado, e a equipa estava dividida, nós éramos 8, uma equipa incrível. Eu já tive de ser evacuado várias vezes em campos de refugiados, e esta equipa foi inacreditável. Foram 26 horas disto, e a equipa estava dividida porque era muito arriscado saíres assim a abrir. Mas por outro lado, e eu estava desse lado, achei que se ficássemos nunca mais ninguém nos ia buscar, porque eles estavam mesmo a conquistar, e conquistaram a vila. Ou seja, tanto podiam estar ali uma semana, percebes? E eu fui arriscar. Até que às 3 da tarde o barco informou, ainda tínhamos rede, o barco informou que não vinha, e eles não queriam arriscar. É uma empresa privada, contratada também pela ONU para segurança, e eles não tinham coragem. Continuavam a cair mensagens de que as pessoas estavam a morrer lá fora, e os guardas também, as cenas a serem incendiadas. E entre as 3 e as 6 da tarde foi mesmo muito complicado, porque o barco não veio, os telefones deixaram de funcionar ao final do dia, porque eles cortaram as torres de comunicação. Nós já não podíamos falar com ninguém, não tínhamos os telefones satélite. Começas a ouvir mesmo na rua ao lado veículos motorizados e o pessoal a gritar Allahu Akbar, mesmo aqui ao lado, como se fosse aqui ao lado desta parede. E eu percebi que o nosso vizinho era terrorista também, farto de nos ver, sabia que eles sabiam perfeitamente onde a gente estava, sabia que a gente era um alvo prioritário para rapto, por exemplo. E pronto, e nessa altura a rede vai abaixo, são para 6h30. Estás como que convencido que vais morrer? O que é que se passa aí dentro de ti? Estou, porque aqui ficamos sem rede, tivemos de desligar. Tu não podias estar com o telemóvel porque não queríamos mandar a luz lá para fora, para não se ver da janela. Desligamos a ventoinha, estás a ver? Então há um silêncio total na sala, e está o pessoal todo a suar, a pingar mesmo, tentar fazer o menor barulho possível. Isto são horas disto, ou seja, estás hipervigilante a qualquer... Porque eu não queria ouvir o portão a abrir. Isso é que eu sabia o que é que se queria dizer, porque ninguém ia ter connosco, né? Está toda a gente assustada, tudo que é amigo está assustado e escondido. Se alguém abrisse o portão, não eram boas notícias. Não eram boas notícias. E então fizemos caiu a noite, houve a última oração, e fica tudo muito silencioso. Um colega meu tinha estado na Síria e tinha estado exposto a essas situações, mas a quilómetros de distância. Dizia que era normal. Não, espanhol. Era normal na última oração haver mais silêncio, porque eles preparavam-se para o embate à noite. E era assim que estávamos a ler a situação. Agora caiu assim o silêncio, porque eles vêm pela noite. Nós começamos a fazer turnos de 2 pessoas para estarem à porta do anexo a ver se alguém entra no portão lá ao fundo, e decidimos saltar o muro para ir buscar os telefones de satélite, porque nós não sabíamos nada do que estava a passar, mesmo nada, e precisávamos de informações de bastante. Então havia telefones? Nós tínhamos telefones de satélite que estavam no escritório, ao lado, na moradia ao lado. A minha colega saltou no meio da noite, né? E eu fiquei no muro para depois puxá-la para cá, e conseguimos os telefones de satélite. Outro colega nosso era colombiano, de Bogotá, camionista, completamente aterrorizado, e Bogotá não é fácil, não é? E nem por cima ser camionista. E nessa noite, pronto, foi nessa noite que eu comecei a pensar o que é que eu ia fazer quando eles entrassem. Estás a perceber? Qual era o melhor sítio para estar? Já estava naquele processo de eu vou ser o primeiro a voluntariar, mas já estava mesmo a imaginar o que é que ia dizer. Já estava deitado no chão para quando abrissem a porta não se assustarem. Estás a entender? Voluntariar-te para ser o primeiro a, sei lá, se eles quisessem levar alguém, essa cena. Não passou pela cabeça a atacar? Não, nunca, porque eles têm armas, têm metralhadoras, têm aquelas facas que eu esqueci-me agora de nome, que eles usam para decapitar as pessoas. Katanas, exatamente. Nunca passou isso pela cabeça, exatamente o contrário, não assustar. E passou assim a noite, íamos fazendo turnos de 2 horas a ver quem vinha. Mas desculpa, então foram buscar os telefones satélite? Foram buscar os telefones satélite. A informação que vinha não era conclusiva, era só dizer que o barco não ia, que estavam a tentar arranjar outro barco para amanhã.
Mas estávamos convencidos que eles estavam lá, completamente a dominar a cidade, mas a noite foi muito silenciosa, porque durante o dia ouvia-se tiros, à noite não, e depois de manhã, para aí às 8... Não pensas também durante a noite, sendo que estava silencioso, para escapulirem-se e tentarem ir pelo mato adentro? Mas estamos longe do mato, nós estamos perto da costa, entende? E para chegar ao mato tens de atravessar a cidade. Muitos dos nossos amigos locais fizeram isso, mas moravam em regiões limítrofes, e nós ou era para o mar ou então tinhas de atravessar a cidade toda. Mas debatemos todas. E são muito conspícuos, um homem branco assim. Exatamente. E de manhã às 8 o portão abre e eram amigos nossos a dizer que eles tinham Eu estou a suspirar como se tu não estivesses aqui vivo a contar uma história. Mas foi desse pronto, não é difícil explicar-te, mas estás sempre a pensar, pá, espero que tenha coragem de quando eles entrarem, sabes, fazer a coisa certa. Estava sempre a treinar essa cena. Sabes que eu perguntei porque obviamente, se para ti era um exercício de reflexão, para ti que estavas lá e provavelmente não tens a certeza se o farias, para mim muito menos, porque não estou lá. Dava para espreitar lá para fora, para ver quem vinha sem sermos vistos. Podias abrir a porta, quem estava a fazer a vigia, tu vias até ao portão, mas para a rua só vias aquele bocadinho em frente ao portão. Para mim o que surgia mais era atacar, mas percebo o teu... Pá, olha, vamos embora. Game on. Mas entendo que, sei lá, eu pensei muito em situações semelhantes quando estava na Ásia, em África no geral, e é difícil uma pessoa realmente saber se nós gostamos de nos contar uma história nós próprios, mas tu tens toda a pinta de alguém que fosse mesmo fazer isso, e não estou a dizer isto para ser simpático, mas nós contamos uma história, não, eu faria isto ou aquilo, mas é sempre difícil saber quem é que nós somos até que uma situação realmente difícil nos aconteça, não é? Sim, eu não valorizo, estou a ser aqui um bocado, se calhar, arrogante, mas eu estou incluído. Eu não valorizo quando as pessoas antecipam que vão fazer uma situação dessas, não valorizo muito, porque não é uma decisão, ou tu treinas muito, que é o que estavas a fazer, não é? Quando estavas lá, estavas a treinar. Não, ou treinas mesmo, ou seja, as Forças Armadas, as forças de intervenção rápida, agora, porque naquele momento ou ativa o teu sistema simpático e tu lutas ou foges, ou ativa o teu parasimpático e tu congelas. Mas não és bem tu que decides, a não ser que treines muito essa situação. Não, por isso, mesmo apesar de eu estar ali, então os teus amigos abrem a porta e depois? E a gente sai cá fora e eles explicam, olha, os gajos não estão aqui. Exato, saíram à noite. O pessoal começa todo a chorar. Eu dei as minhas calças. Lá está, esta é a questão sensível aqui. As pessoas têm muito medo das Forças Armadas também. Mas eram vossos amigos locais? Sim. Ok. E o exército moçambicano iria chegar, mais hora menos hora. E as pessoas estavam com muito medo de serem maltratadas, de serem agredidas, de serem confundidas com terroristas. Eu dei as minhas calças a um deles que passou a noite no mato, estava com as calças todas sujas, e eu dei porque ele estava preocupado que achassem que ele era um dos insurgentes ou um dos terroristas. Eu vi uma imagem há dias de malta supostamente do exército a matar uma mulher nua na rua, não sei se viste isso. Vi, sim, senhor. Que achavam que era uma bruxa. Em setembro, a Amnistia e a Human Rights Watch começou a pressionar muito e a dar muita atenção ao comportamento das forças de segurança moçambicanas, porque muitos relatos, no mínimo duvidosos, têm surgido. E pelo menos eu estando lá e ouvindo a população local, fica com a clara sensação que o comportamento de algumas das forças de segurança, de alguns elementos, é motivo para revolta, percebes? E que o Estado Islâmico ou os terroristas muitas vezes usam como argumento. Sim, o que eu vi foi, se bem me lembro, que o próprio exército disse que ela era uma bruxa, não sei o quê, que acabou por não desconfirmar, não disse que não. Que aquelas imagens eram mesmo. Pá, isso. Daí não admira que as pessoas possam ter medo também. É que em inglês há between a rock and a hard place, que é entre a espada e a parede, mas gosto mais de a rock and a hard place, são os dois maus. Mas de um lado do Estado Islâmico, do outro lado se calhar um exército que
que também não é 100%... Exatamente. Pronto. E as principais vítimas são as pessoas locais, não é? E, apesar de partilharem com até crenças religiosas com os membros do Estado Islâmico, elas é que são as principais vítimas. Ainda há pouco tempo 32 foram decapitadas, recusaram a alistar. E às vezes nós aqui confundimos, achamos que só há uma variável, que é a religião, e se é aquela religião é porque é agressor, quando a gigantesca maior parte das vezes, na mesma religião, que é apenas uma variável, volto a dizer, estão os agressores e estão as vítimas. Okay? Claro. É o mesmo, não só em Moçambique, mas na Síria e em vários sítios. Para as pessoas não ficarem com medo de ajudarem, seja o que for, este tipo de situação foi ad hoc, não é uma cena que aconteça, temeres assim pela vida como temeste, não é algo que aconteça. Sim. Mas olha, obrigado pela partilha. Em casa, se quiserem, saibam que se quiserem algum dia fazer trabalho humanitário, isso não quer dizer que vão temer pela vida. Diz ao pessoal o que é que pode fazer, como é que se pode contactar, como é que pode... A melhor forma é mandarem mensagem. Eu sei que isto parece estranho, mas a melhor forma é mandarem uma mensagem, porque aí a gente fala melhor e percebe exatamente o que é que tu queres. Que há pessoas que querem ajudar sem sair daqui, há pessoas que querem ir, mas não querem ter, mas não têm perfil médico ou medical, que é médico, psicólogo, né? Há pessoas que, apesar de não terem perfil médico, não se importam de lidar com situações extremas. Isso não parece estranho, isso parece o oposto de estranho. Isso és tu a disponibilizar-te para responder às perguntas das pessoas. Não tem nada estranho nisso. Pronto, ok. E podem fazê-lo no Instagram, né, por exemplo. Em qualquer rede social basta pôr o meu nome. Raul Manarte. E sim, exatamente. E a peculiaridade do teu nome faz com que só haja um Raul Manarte. Exatamente. Ok, então, Raul, acho que bateste o recorde. Acho que por toda outra vez vieste, já é o teu terceiro episódio, portanto, sim, neste momento és o convidado com mais episódios na Metamorfose. E valem todos a pena. Obrigado mais uma vez. Obrigado. Aí em casa, se quiserem, se gostarem deste programa, que me é muito querido, podem apoiá-lo no Patreon, em patreon.com/metamorfoseambulante. Outra forma de apoiar é comprando os meus livros, sendo que é disto que eu vivo. Este é o Vago, é o meu livro mais recente. Fala de uma viagem que eu fiz do Panamá ao México à Boleia. 8 países, 10.000 km, não podia pagar transporte em alojamento para o desafio. E também tenho livros de viagens de bicicleta até a África do Sul, à Boleia pela Ásia e por aí fora. E outro tipo de viagens podem segui-las no meu Instagram em Pedro on the Road. Não se esqueçam de subscrever o canal. Vemos para a semana. O Raul ainda vai voltar. Vemos o Raul daqui a umas semanas. Obrigado, Raul.